Bom dia, meus amores. Bom dia, gente. Bom dia, tia. Bom dia, meu amor. Bom dia, Fernanda. Bom dia, tia. Como é que está todo mundo? Acordou agora? Ainda estão com cara de sono? Não é verdade? Hoje nós Não, estamos... tia. Tá, não? Gente, hoje nós estamos com história, não é isso? Vamos entrar no último conteúdo do nosso livro, né? 26 de novembro, né? Já estamos finalizando o mês de novembro. Próxima semana a gente já entra em dezembro, é isso? E quando se aproxima o dezembro, a gente já começa a enfeitar nossa casa para o Natal, né? Para a chegada do Papai Noel, é isso? Todo mundo feliz, porque está chegando o final do ano. Ô, Vamos. tia. Oi, meu amor. E também para a chegada do menino Jesus, né? Com certeza, meu amor. A chegada do menino Jesus, né? A gente, essa próxima semana, nós vamos entrar no tempo do advento. O tempo do advento quer dizer o tempo de preparação para o nascimento do menino Jesus, né? A gente feita a nossa casa todinha para esse dia especial, né? Que é o dia do nascimento do menino Jesus, né? E que eu costumo fazer na minha lapinha, né, a minha manjedoura, colocar os pedidozinhos, né, para o menino Jesus, para que ele traga para a gente muita saúde, muita paz, né, junto com o seu nascimento, que ele traga muitas coisas boas, né, que esse ano que venha seja um ano bem melhor, né, esse ano que a gente está terminando foi um ano cheio de tribulações, né, cheio de desafios, mas a gente tem que agradecer, né? A gente não deve ficar se maldizendo, que foi um ano ruim, que foi um ano. Não, a gente tem de agradecer, porque a gente está conseguindo ultrapassar esses limites, esses problemas, né, desse ano. Nós estamos aqui firmes e fortes, né, cheio de saúdes, e quem é que proporciona isso para a gente? É aquele nosso Deus, é o nosso Pai. É Ele que nos dá isso, é Ele que nos dá força de estarmos aqui, ó, frente a frente, né? Cara a cara aqui, distantes e juntos, né? Aliás, separados e juntos ao mesmo tempo, não é isso? Então, a gente tem que agradecer a Ele, né? Então, eu tenho o costume de fazer isso, colocar, né, os meus agradecimentos e os meus pedidos para o próximo ano, não é isso? Para o menino Jesus, tá bom? Diga, Pedro, você queria falar, meu amor? Não? Então, como a tia estava falando, nós vamos entrar no nosso último conteúdo, que é o período republicano, ok? A gente vai ver o que foi que aconteceu no período republicano, né? Ele vem trazendo algumas condições favoráveis, né, do café. O café ele favoreceu positivamente para o período republicano, onde a gente vai falar sobre isso agora, tá bom? Alguém quer começar a leitura? Eu posso, tia. Yasmin, com certeza, amor. Período republicano. As condições favoráveis ao plantio de café, a mãe de obra baratas e os grandes lucros obtidos com, Obtido. com a importação do produto, tornaram o Brasil o mais importante produto de café do mundo. Por essa Produtor de razão, café. Produtor de café do mundo, viu, amor? por essa Pega. razão
Alguns grupos sociais, durante o Império, fortaleceram-se, em especial os fazendeiros. Ok, muito bem, Yasmin. Então, gente, foi o que a tia falou lá no início, né? O café, ele favoreceu, né, a República, o período republicano. Por quê? Porque a mão de obra era barata, né? E como a mão de obra era barata, existia um grande lucro, né? Com a exportação desse produto, né? E isso tornou o Brasil um mais importante produtor de café do mundo, né? Então, nesse período, o Brasil, ele foi ele foi o, né, mais importante produtor de café, né? E por essa razão, os grupos sociais, durante o Império, fortaleceram-se, né? Fortaleceram-se bastante, e, em especial, né, em destaque, os fazendeiros, claro, porque era eles que tinha a plantação de café e tinha esse grande lucro, né, com essa exportação desse produto. E esses grandes fazendeiros, quando o, o café entra em declínio, né, quando cai o preço, o que que acontece? Os fazendeiros, eles começaram a migrar para as cidades grandes, né, para eles fundarem indústrias, né, porque eles estavam bastante ricos. Então, eles procuraram em cidade grande para começar a fundar indústrias, e daí vem a industrialização, né, onde vocês vão ver isso mais na frente. É tanto que o livro de vocês nem fala, né? Outra pessoa para continuar a leitura? Não tem outra pessoa? Vamos, gente. Tá todo mundo ainda com sono, querendo dormir. Pode ser tu mesmo, Yasmin, porque não tem ninguém que quer. Fernanda, quer não, Fernanda? Pode, tia, eu. Pronto, pode continuar, Yasmin. Além dos cafeicultores, outros grupos sociais foram ganhando força. Entre essas pessoas estavam jornalistas, advogados, médicos, professores e comerciantes. Esse grupo defendia uma forma diferente no governo, a República. Posso continuar Pode, lendo, tia? pode continuar. O período republicano teve início em 1889, quando as Forças Armadas, comandadas pelo Marechal Deodoro Marechal Deodoro. da Fonseca, derrubaram a monarquia, o imperador do Dom Pedro II e toda a família real foram obrigados a deixar o Brasil. Ok, muito bem. Então, vamos lá. Então, gente, como a tia falou, né, que o café, ele favoreceu, ele deu condições, ele trouxe condições favoráveis, né, para o fortalecimento do nosso país, economicamente, não é isso? E como ele ressaltou lá em cima, que alguns grupos sociais, né, se fortaleceram bastante nessa época, ressaltando os fazendeiros, né, que foram os que deu um destaque maior, foram os que enriqueceram mais. Tivemos também outros, né, outros cafeicultores, né, também tiveram seu desempenho, né, dentro dos grupos sociais, que ele ressalta que outros grupos sociais foram ganhando força também. Quais foram esses grupos? Advogados, né, jornalistas, médicos, professores e comerciantes. Então, esses grupos, eles defendiam outra forma de governo, né? Eles queriam um Brasil republicano, eles queriam a independência do Brasil, né? E isso se fortaleceu bastante nessa época. Então,
O período republicano, ele teve início no ano de 1889, quando as Forças Armadas, comandada por Marechal Deodoro da Fonseca, né, ele derruba a monarquia e o imperador do Brasil, que era Dom Pedro II, juntamente com sua família, tem que fazer o quê? Eles são obrigados a deixar o nosso território, né? Então, o Brasil aí deixa de ser monarquia, né? E passa a ser república, um país republicano, onde quem comandava essas forças armadas para derrubar a monarquia foi Marechal Deodoro da Fonseca. Então, Marechal Deodoro da Fonseca, logo ele fica no poder, né? Ele é o primeiro presidente da República, ele é o primeiro presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca. Não escolhido através de voto, ainda não, né? Foi através de uma força armada, foi através de um conflito. Foi ele que conseguiu colocar para fora, acabar com esse período monárquico, né? Através das forças armadas, né? Então ele fica, a gente vai ver posteriormente aqui na leitura, o Brasil República, ok? Pode continuar, Yasmin? Posso. Brasil República. Durante 67 anos, o Brasil viveu em regime da monarquia, com os imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II. Na monarquia, o trono passa de pai para filho, ou seja, quando o rei saía, seu herdeiro, o filho ou a filha primogênito ou primogênita, por direito de Hierarquia, assume o assunto. trono. Muito bem, Yasmin. Então, gente, aí ele está mostrando, explicando que o Brasil, ele viveu 67 anos no período de monarquia, né? Então, a gente vê que foi um período que foi só a família. Até porque era um regime que passava de quê? De pai para filho, né? Ou seja, quando o rei saía, entrava o filho ou a filha, não é verdade? Então, não saía daquela família, né? Então, esse era o regime monárquico, né? Com os imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II, né? Lembra que quando Dom Pedro I teve que retornar para Portugal, quem ele deixou no poder? Um filho de 5 anos de idade, né? Foi quando o Brasil ele passou a ser ele viveu um período regencial, né? A gente viu anteriormente o período regencial, não foi isso? Onde houve a monarquia através de um período que foi bastante complicado e bastante cheio de conflitos, né? Por quê? Porque cada província queria que seu representante estivesse lá na regência, né? Regenciando o país. E aí a gente viveu a regência trina, que era 3, né? 3 pessoas que regenciavam, e a regência una, né? Para poder voltar a Dom Pedro. Então, a monarquia é um regime, né, que passava-se de pai para filho, né, ou filha, como ele diz aqui, né, filho primogênito ou a filha primogênita por direito de hierarquia. Então, era um dos direitos da monarquia, era esse. Então, não saía das mãos do poder, né, do poder de Portugal. Continua, Yasmin? Ô tia, a Joana estava pedindo para ler no chat. Pode ler, Joana. A tia não olha lá, não, viu? Vai lá. Pode ler, Joana. Assim, a herdeira do império deveria ser a princesa Isabel. Não fosse o fato da proclamação da República.
Pode Grande continuar. parte do povo estava descontente Descontente. com os últimos anos do Segundo Império. Isso contribuiu para o movimento republicano que se alastrou em todo o território nacional contra a monarquia. Onde o movimento não parava de crescer, não é isso? Então, gente, a gente percebe que se não tivesse acontecido, né, a proclamação da República, como foi dito aqui, quem teria assumido o poder seria a princesa, né, a princesa Isabel, justamente porque ela era a herdeira, né? Quem deveria assumir o trono seria ela, por fato da proclamação da República, ela não assumiu, ok? Pode continuar, Joana. Tio, No dia... Diga, Pedro. é porque eu queria ler. Pronto, pode ler, pode continuar lendo. No dia 15 de novembro de 1889, as Forças Armadas dirigiram-se para a Praça da Aclamação, hoje Praça da República, no Rio de Janeiro, cercando o quartel-general, onde estavam reunidos os ministros do imperador Dom Pedro II. As Forças Armadas estavam sob o comando do Marechal Deodoro da Fonseca, tendo como colaborador e articulador da campanha republicana Benjamin Constant. Ok. Então, gente, como a tia tinha falado anteriormente para vocês, né? Marechal Deodoro da Fonseca, ele comanda as Forças Armadas, e no dia 15 de novembro de 1889, essas forças dirigem-se para a Praça da Aclamação, que hoje é a Praça da República, né? Isso no Rio de Janeiro, porque nós sabemos que a família real se instalou no Rio de Janeiro, né? Cercando o quartel, né, general, onde estava reunido lá os ministros, né, o imperador Dom Pedro II, e aí as Forças Armadas, elas estão sob o comando de Marechal Deodoro da Fonseca, mas também tem um grande colaborador, né, e articulador também de toda essa campanha, que era Benjamin Constant, né? Ele foi um grande líder, né? Foi o articulador, né? Que ajudou não só Marechal Deodoro da Fonseca, mas todos aqueles que se articularam em prol desse período republicano, né? Os jornalistas, advogados, médicos, professores e comerciantes, todos eles tinham apoio de Benjamin Constant, né? Foi ele que articulou o plano, né? E juntamente com o Marechal Deodoro da Fonseca, leva as Forças Armadas, né? No dia 15 de novembro de 1889, e acaba com o período monárquico, né? E aí começa o período republicano. E aí vamos ver o que acontece com essa família, né? Pode continuar a leitura, Pedro? Posso ir. É aqui no quadrinho roxo, né? Dom Pedro. Aqui. Dom Pedro II deixou o território brasileiro 2 dias depois da proclamação da República. Quem elegeu Marechal Deodoro da Fonseca como primeiro presidente da República foi o Congresso. Seu vice-presidente era outro marechal, Floriano Peixoto, que depois foi eleito segundo presidente do Brasil. Ok, aí a gente vê, né, que depois de 2 dias das Forças Armadas invadirem, né, a República lá, invadirem o Ministério, né, do Imperador, 2 dias após, ou seja, no dia 17 de novembro de 1889, Dom Pedro II deixa o território brasileiro com toda a sua família, né, e
o Congresso Nacional aponta como o primeiro presidente da República Marechal Deodoro da Fonseca, não é isso? E como vice, outro marechal, Floriano Peixoto, que bem mais tarde torna-se o segundo presidente da República, ok? Pode continuar a leitura. Pode ser, Pedro, ou outra pessoa, quem queira ler. Mais alguém quer ler? Hoje está todo mundo com preguiça, gente. Só porque é o último dia de aula da semana. Pode, amor, pode continuar. Foi redigida uma nova Constituição para o Brasil, na qual se instituía como forma de governo a República, a Carta Magna, Constituição e o documento de base norteia todos os príncipes de uma nação. O período conhecido como República é dividido em seguinte maneira. Posso ler? Pronto, muito bem. Peraí, você lê já, meu amor. Muito bem, viu, Yasmin? Então, foi redigida, né, uma nova Constituição, né, um documento, né, onde existe nesse documento o quê? Todos os princípios de uma nação. Né? Todos os princípios de uma nação está lá redigido nessa Carta Magna, né, chamada Carta Magna, Constituição, onde está todos as leis, né, tudo está lá na Carta Magna, que é a Constituição, é um documento com base que é norteado todos os princípios de uma nação. E esse período republicano, né, que se inicia no dia 15 de novembro de 1889, ele foi um período que foi dividido da seguinte maneira: República Velha, Nova República e República Nova, ok? A gente vai ver aqui, começando pela República Velha. Pode ser, Yasmin? Pode. República Velha, de 1889 a 1891. República da Espada, de 1891 a 1930. República do Café com Leite. República Nova, de 1830 a 1945. Era Vargas, de 1946 a 1964. República Populista. De 1964 a 1985. Ditadura Militar e Nova República, de 1985 até nossos dias. Ok, então, gente, a gente viu aí bem direitinho, uma divisãozinha muito bem feitinha sobre a divisão, né? Como ficou esse período, como ele foi dividido, né? Então, a gente já passou, ele está dividido em três, né? Em três partes: República Velha, República Nova, né? Aliás, República Nova e Nova República, que é a atual, que nós ainda estamos vivendo, né? Desde lá de 1985. Então, na República Velha, de 1889 a 1891, foi a República da Espada. Por que República da Espada? Vocês vão estudar isso até no ano, cada uma dessas com riquezas de detalhe, cada um período desse, né? O primeiro, que é a República da Espada, foi um período de bastante conflitos e bastante atritos, por isso República da Espada. De 1891 a 1930 foi a República do Café com Leite, né? Existia dois estados em destaques, Rio de Janeiro e São Paulo. Um era grande produtor de leite, outro era grande produtor de café. Então, eles tinham combinado, né? O combinado era que durante 4 anos, uma pessoa, digamos assim, um representante seria de São Paulo, o presidente da República. E nos outros 4 anos seria o do Rio de Janeiro. E aí esse período ficou conhecido justamente como período de café com leite, justamente por conta disso, né? Um estado era grande produtor de café e o outro era grande produtor de leite, ok? Ficou conhecido por isso. Eu estou só tentando explicar aqui para vocês, para vocês entenderem cada um desses períodos, mas vocês vão se aprofundar
no decorrer dos estudos de vocês sobre cada um desses períodos, tá bom? 1930 a 1945 foi a era Vargas, né? Presidente Getúlio Vargas. 1946 a 1964, a República Populista, também com Getúlio Vargas, né? Ele ficou conhecido como período populista, popular, do povo, né? De 1964 a 1985 foi a ditadura militar também na época de Getúlio Vargas, né? Período triste, um período de guerras, de conflitos, né? De ditadura mesmo. Quando se fala em ditadura, está aqui um período que vocês também vão se aprofundar bastante no decorrer dos estudos de vocês. E a Nova República, né? Que vai de 1985 até os nossos dias atuais, tá bom? Que tem muita coisa nesse período também, tem muita história nesse período também, que vocês vão conhecer ao longo dos estudos de vocês. Agora, para a gente finalizar, a Yasmin vai terminar aqui com a leitura do quadrozinho. Vamos lá, Yasmin? Pronto, tia. Quando um presidente governa por meio de uma ditadura, a liberdade dos cidadãos é bastante limitada. Geralmente não há eleições e manifestações são proibidas. As ditaduras são violentas, perseguem as pessoas e forçam o exílio, a prisão e, às vezes, torturam e matam. Matam. Muito bem, meu amor. Então, aí é só para vocês entenderem um pouquinho sobre a ditadura, né? Então, um governo ditador, um governo da ditadura, não existia, o cidadão, ele não tinha uma total liberdade. Aliás, né, nessa época aqui não existia nenhuma liberdade, não existia liberdade de se expressar, de dar a sua opinião, tá entendendo? Foi um tempo bastante cruel. Como ele diz aqui, as ditaduras são violentas, né? Bastante violentas. Onde existiam vários conflitos, guerras, muito derramamento de sangue, e vocês vão poder se aprofundar nisso posteriormente, ok? A gente vai ficar para vocês realizarem a página 190 até a página 192. Gente, vocês já estão sabendo que amanhã não tem aula, né? Amanhã nós não teríamos aula, mas vocês teriam com os professores, com certeza. Mas amanhã nós vamos estar no colégio fazendo planejamento, tá bom? Então, a gente se vê na próxima semana, que esse final de semana seja um final de semana abençoado para vocês, final de semana de luz, de muita paz, de muito amor, tá bom? Beijos no coração de vocês. Tchau. Tchau, até a próxima semana. Tchau, tia. Tchau, meus amores. Tchau. Tchau, tia. Até terça, tia. Se Deus quiser, meu amor. Ô, Vini, se for falar comigo, fala pelo zap. Porque eu vou prestar atenção na aula. Se der já